Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual que vai ser o horário que vocês vão assistir a esse curso aqui. Bom, aqui é o Alex Biagi, para quem não me conhece. A minha cabeça não para, estou bastante feliz sobre esse curso que eu estou passando para vocês. E muitas ideias, muitas coisas. Imagine se eu não tivesse a forma para organizar tudo isso aí. Bom, o motivo da minha felicidade é que as inscrições superaram as expectativas. Então, eu fiz o curso sem muita pretensão e acabou superando aquilo que eu tinha subestimado, né? Eu imaginei uma coisa e foi muito melhor do que eu tinha imaginado. Inclusive, eu fui até chamado por um amigo meu essas palestras para fazer duas palestras em faculdades aqui de Goiânia. Essas palestras já estão marcadas na minha agenda e então assim, superou em muito, deu tudo muito certo e está ficando cada vez mais legal. Estou bastante feliz e venho aqui agradecer vocês que estão participando desse curso. Muito obrigado. Agora nós vamos começar, eu vou explicar para vocês qual que são os tópicos desse vídeo aqui. Bom, nós vamos começar com um dos tópicos que é o antes, como que era toda a situação antes da fórmula, né? Depois eu vou explicar para vocês qual que foi a origem dessa fórmula, de onde ela surgiu, né? Eu vou explicar para vocês como que foi o depois que eu apliquei a fórmula, como que mudou a minha vida, né? Eu vou explicar para vocês os pilares principais da fórmula, como que a fórmula funciona, e vou explicar também o grande diferencial da fórmula. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com o antes, né? Vou explicar para vocês o que que era antes, quais eram os meus problemas. Bom, tudo começou há um tempo atrás, isso foi no final de 2007, logo no início de 2008, eu assumi a gerência de uma rede de computadores com mais de 4.000 computadores. E o que aconteceu foi que eu entrei na gerência desse suporte de mais de 4.000 computadores e a demanda cresceu mais de 120%. E eu acabei quase ficando louco com isso aí. Aí logo depois eu já passei no vestibular e iniciei minha faculdade, era uma faculdade de engenharia, e foi ficando cada vez mais complicado as coisas. Foi a partir daí que eu comecei a já pensar em alguma coisa em administração de tempo, né? E tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Tanto a parte da gerência, da divisão de suporte, que houve uma demanda crescente muito alta, e também na faculdade de engenharia, que tinha que ser feita em paralelo. Eu estava muito doido, muita coisa na cabeça. Para resumir, é o seguinte: minha mesa era mais ou menos isso aqui, tá? Brincadeira, não era tudo isso, porém era bastante bagunçada, nada era organizado, né? E não dava muito certo. Você pensa, se vocês têm um projeto tocando numa situação de uma mesa dessa daí, fica bastante complicado, porque se você precisa de resgatar uma informação, isso fica de forma complicada. A pessoa não consegue ter uma organização, não consegue sentar numa mesa desorganizada para trabalhar, cheia de papel e cheia de coisas na cabeça para fazer, não consegue se concentrar, não consegue ter foco. E era bastante complicado. De verdade, eu saía do emprego assim com a cabeça cheia de coisa, pensando que eu poderia ter feito mais coisa no dia, achando que eu esqueci de alguma coisa, né? E foi aí que eu comecei a estudar. Bom, uma outra coisa que, né, antigamente, né, era muito bagunçada, assim, eu não tinha muita ordem disso e não sabia como arrumar, era a minha caixa de e-mail, né? A minha caixa de e-mail tinha muitos e-mails, muitas coisas, passavam oportunidades interessantes às vezes, né? E eu passava despercebido, por quê? Porque eu não tinha a disciplina de organizar aquilo ali, né? Então, antes da fórmula era tudo muito bagunçado. Outra coisa que foi bastante significante para mim foi que eu olhava para os problemas mais ou menos como esse cara da foto. Eu olhava para os problemas, via aquela pilha de coisas e não tinha energia e a mínima vontade de fazer aquilo, né? Porque era tudo desorganizado, tudo bagunçado, não sabia nem no que eu ia trabalhar. Porém, eu não era tão desorganizado assim, né? Eu anotava algumas coisas. Eu lembro que eu aprendi isso com a minha mãe. Naquela época, eu anotava as coisas, né? Isso há um pouco mais de 2 anos atrás, quando eu comecei a usar a fórmula. Então, eu anotava. Só que logo eu percebi que anotar não estava dando, porque eram muitas coisas que eu estava fazendo em paralelo e não dava certo, né? Outra coisa que eu tinha convicção é de que acho que foi um dos principais motivos que eu comecei a buscar, né, informações e como administrar o tempo, né, foi que eu percebi que o tempo é constante para todos, ou seja, todo mundo tem 24 horas de dia, né, o dia da pessoa dura 24 horas. Aí eu perguntava, meu problema é tão pequeno perante algumas outras pessoas, né,
E como que essas pessoas fazem para organizar o tempo delas, né? Tentei pesquisar muitas coisas na internet, tudo que eu pesquisava na internet não fazia muito nexo, né? Assim, algumas coisas funcionavam, outras não funcionavam. Então, assim, pesquisei muita coisa antes de chegar a essa fórmula, mas o que eu achava na internet não funcionava. E agora eu vou explicar para vocês a origem, né? Como que foi tudo isso aí, como que começou a fórmula do tempo. Bom, tudo começou num curso. Eu fiz um curso pela internet e, assim, o método que eu aprendi nesse curso foi realmente incrível, né? É algo diferente de tudo que eu tinha encontrado na internet. Então, a partir desse método incrível que eu comecei a desenvolver a fórmula do tempo, né? Foi a partir daí que tudo deu origem, junto com o estudo desse método, né? Eu comecei a desenvolver a fórmula do tempo. Aí você vai falar, ah, mas como que faz? O Alex é mágico, é isso, aquilo? Não, né? As pessoas que conseguem fazer em 8 horas o que as outras não conseguem fazer em 40, eu percebi isso em mais de 2 anos de estudo, é que simplesmente elas têm um método, né? Que elas olham para aquilo com foco quando elas estão fazendo e elas têm um método. Então, a diferença das pessoas que são extremamente produtivas, que têm tranquilidade, que conseguem fazer o que querem com o tempo, é porque elas têm um método. E é o que eu vou passar para vocês nesse curso de forma gratuita. É o que? É um método, é uma forma de como você administrar bem o seu tempo. E o depois do curso, tudo começou a fazer sentido, né? Eu comecei a desenvolver a fórmula do tempo e tudo já começou a ficar tudo mais organizado, os projetos que eu tinha eu conseguia resgatar informações de forma muito rápida, né, e de forma fácil. Inclusive esse curso que eu estou passando para vocês agora, que chama Fórmula do Tempo, ele é fruto desse curso que eu fiz, porque se eu não tivesse esse curso, se eu não tivesse a forma de organizar o meu tempo, eu não teria tempo para estar fazendo esse curso para vocês. Então, esse curso é fruto de toda a fórmula do tempo. Eu mesmo uso a fórmula há mais de 2 anos. Então, e uma outra coisa bastante interessante, que é bastante legal que eu preciso passar para vocês, é que a organização vai ser só o começo. Vocês vão perceber que a organização vai ser só o começo. Você passa até a, sei lá, muito ligado à felicidade, porque você tem um controle das coisas. Então, você passa a ser uma pessoa mais feliz. Eu, por exemplo, durmo muito menos hoje do que eu dormia antes. Antes eu olhava para os problemas, eu não tinha vontade de enfrentar aqueles problemas, aquelas coisas. Hoje, como eu tenho uma fórmula e tenho um método, eu pego um projeto, eu tenho muita energia e eu quero acabar aquele projeto, eu quero fazer aquele projeto, né? Uma outra coisa bastante interessante mais uma coisa, né, bastante interessante que eu vou passar para vocês é que a cabeça de vocês, a partir do momento que vocês começarem a aplicar a fórmula, a sua cabeça ela não vai fechar mais para novas ideias. Às vezes eu tinha várias ideias interessantes, só que como minha cabeça estava cheia de coisas, eu não tinha energia para pegar novas ideias. Então, com a fórmula, isso acabou. A sua cabeça vai estar limpa, a sua cabeça vai estar pronta para receber novas ideias. E com isso, você vai conseguir resgatar projetos de vida, assim, ou projetos na sua vida de muito tempo atrás que você queria, né, fazer, só que não tinha energia para isso. Então, a partir de agora, você vai ter condições de fazer aqueles projetos que você tem vontade, né? Aí cada um tem o seu projeto. Em resumo, é o seguinte: depois que eu apliquei a fórmula, começou a sobrar tempo nos meus dias. E isso foi muito bom e eu acho que é bom para qualquer pessoa. E aí o que aconteceu foi, eu terminei minha faculdade, né, com boas notas, a faculdade terminei ela tranquila, e junto com o término da faculdade eu fazia hobbies, eu andava de bicicleta, que é uma das coisas que eu mais gosto, tudo isso ao mesmo tempo, né? Junto com isso ainda, eu consegui organizar com a minha esposa um casamento a 780 quilômetros daqui. Quem já se casou sabe o tanto que é complicado, né? Você fazer um casamento, imagina um casamento de 780 quilômetros de distância. E tudo isso por quê? Porque eu tinha um método, eu organizava as coisas, eu tinha os projetos e tudo ficou muito simples e prático. Quando eu precisava de uma informação, eu resgatava. E hoje acontece dessa forma. Hoje eu tenho muito mais projetos e a cada dia cresce os projetos e eu consigo resgatar as informações sem ficar com aquilo na cabeça. Acho que a frase certa é: eu consigo executar minhas tarefas do dia a dia sem estresse nenhum. E nesse período todo, mais de 2 anos que eu uso a fórmula, por mais que eu tinha divisão, né, de suporte com uma demanda crescente e tinha essa faculdade para eu terminar, junto com o casamento e toda essa história acontecendo em paralelo, eu me lembro de uma ou duas vezes que eu saía após as 17 horas do trabalho. Então você passa a ter
domínio do seu tempo. Isso que é o mais legal da fórmula. E agora eu vou começar a falar para vocês da fórmula propriamente dita. Nós vamos começar por onde? Nós vamos começar pelos 3 pilares principais da fórmula. Que o primeiro pilar chama-se caixa de entrada. O segundo pilar chama-se itens de ação. E o terceiro pilar chama-se projetos. Agora eu vou explicar cada um desses 3 pilares para vocês. Bom, vamos começar pela caixa de entrada. Caixa de entrada é tudo que você anota as suas ideias. E isso é a única, na realidade, a única disciplina que você tem que ter em toda a fórmula, que é o quê? Um horário definido para fazer o processamento das caixas de entrada. Então você tem que anotar na sua agenda que naquele horário você vai estar processando caixa de entrada. Não tem jeito, você não pode fazer outra coisa. Você tem que focar naquilo ali e falar, eu vou processar minha caixa de entrada. Ou minhas caixas de entrada, né, que é o que eu vou explicar para vocês agora. E, olhando assim, acho que a vida de toda pessoa tem basicamente 3 caixas de entrada, né? Qual que é? Uma é o celular, que particularmente é a que eu mais uso. Eu uso as notas dos celulares, do celular. Então eu estou andando em algum lugar, lembrei de alguma coisa, anoto na nota do celular. Então a minha principal caixa de entrada é o celular. A outra caixa de entrada que algumas pessoas podem ter, eu prefiro não usar, eu prefiro concentrar tudo numa caixa de entrada só, seria um bloquinho de notas, que a pessoa anda com esse bloquinho de notas, teve alguma ideia, anota, pronto, está ali a ideia dela no papel. E a terceira caixa de entrada que pode ser a origem de todos os problemas, que é o que? O e-mail. Então cuidado com o e-mail. Se vocês recebem muita newsletter, muito e-mail que não tem significância para você, já vai e descadastre logo. Por quê? Obrigatoriamente, todos os dias de manhã nós temos que zerar as nossas caixas de entrada. Então, todos os dias de manhã eu zero as minhas notas que estão no celular e eu zero minha caixa de entrada do e-mail. E vocês não têm noção o tanto que isso deixa vocês mais produtivos. Por quê? Porque vocês têm foco, vocês estão trabalhando numa coisa e não estão pensando em outra. Então, o processamento é o ponto-chave, é o algo crucial de toda a fórmula. Então, tem que ser feito o processamento de entrada. No curso completo, que eu pretendo fazer aí, muita gente está pedindo, né? Eu uso ferramentas totalmente gratuitas. Ao longo desses mais de 2 anos eu vim desenvolvendo todas essas técnicas com ferramentas gratuitas e eu não fiquei preso a nenhum programa. Então, de qualquer lugar que eu tiver, em qualquer computador que eu tiver, eu consigo fazer a gerência de toda a minha fórmula do tempo ali de forma bastante simples e tranquila, sem eu precisar de algum programa em específico. Então, as fórmulas que eu ensino no curso completo são totalmente gratuitas e se você quiser também pode ser totalmente livre de papel. Eu não uso papel para quase nada, né? E uma outra coisa que eu preciso de citar para vocês sobre a questão das caixas de entrada é que eu prefiro fazer primeiro as notas que estão no celular ou que está no bloco de notas. Por quê? Essas as 2 caixas de entrada que você vai precisar de mais ter energia. Agora o e-mail, como tem muitas informações que não são muito interessantes, você pode fazer o e-mail com um pouco menos de energia. Então, o que eu aconselho é o seguinte, faça primeiro as notas do celular, né, ou do bloquinho de notas que vocês estão anotando, e a partir daí vocês partem para o e-mail, porque acreditem, isso acontece. Se você processar primeiro o e-mail e deixar para processar a caixa de entrada do celular, você desanima de processar as próprias ideias que você teve. Então é muito melhor você processar suas ideias primeiro. Então a dica é, processe primeiro a caixa de entrada do celular ou do bloco de notas e depois vocês processem a caixa de entrada do e-mail. Mas um detalhe importante, não pode deixar de processar. Todos os dias você tem que zerar celular, o bloquinho de notas que você anotou e o e-mail. Agora nós vamos para um outro item, um outro pilar de toda a fórmula, que chama-se item de ação. O que é um item de ação? Item de ação é tudo que você resolve com uma única ação. Por exemplo, trocar uma lâmpada é um item de ação e você anota no seu bloquinho de notas lá que é a sua caixa de entrada. Ir ao supermercado fazer compra, item de ação, anota no seu bloquinho. Mas não se preocupe que vocês não precisam anotar itens de ação, só anotem trocar lâmpada ou anotem ir ao supermercado. No dia seguinte, quando vocês forem fazer o processamento da caixa de entrada, aí sim vocês vão definir o que é, se é item de ação, se é projeto. Não se preocupe agora, né? Um outro detalhe importante é que a hora que vocês forem anotar, que seja no celular ou que seja no bloquinho de notas,
vocês têm que anotar uma ideia por folha. Não pode ser 2 ideias numa folha só, isso também não funciona. Acreditem em mim. Agora nós vamos passar para o terceiro pilar de toda a fórmula, que chama-se projetos. O que são os projetos? É tudo que requer mais de um item de ação. Então, você pegou sua caixa de entrada ali, o seu celular, seu bloquinho de notas, olhou para aquela ideia sua e detectou que aquilo ali é um projeto, que na realidade que requer mais de um item de ação. Então aquilo ali vira um projeto. O que pode ser um projeto? Né? A compra de um carro. Né? Por que a compra de carro é um projeto e não um item de ação? Porque a compra de um carro, você tem que pesquisar. Primeiro você tem um problema, né? Depois você pesquisa o mercado para ver quais são as opções que você tem de carro. E depois você tem que executar a compra do carro. E isso não é feito em uma ação só. Então a compra de um carro, por exemplo, é um projeto. O que poderia ser um outro projeto? Sei lá, pintar a casa. Pintar a casa, por exemplo, é um outro projeto. Por quê? Você não vai lá e simplesmente pinta a casa. Você tem que pesquisar como que vai ser a pintura da casa, contratar pessoas para isso, definir qual que é a cor da tinta. Isso também é um projeto, certo? Agora, eu vou exemplificar para vocês como que a fórmula funciona na prática, tá? Como que funciona? Todos os dias de manhã, naquele horário pré-definido que vocês colocaram na agenda ali, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar, pegar a caixa de entrada principal de vocês, que no meu caso é o celular, é o que eu mais uso, e isso eu faço todos os dias. No início vocês vão demorar um pouco mais, tá? Eu demorava até 40, 50 minutos para processar as caixas de entrada logo no início. Hoje meu processamento de caixa de entrada demora 10, 15 minutos, eu já processei tudo. Então, com o tempo vocês vão pegando a prática. E o funcionamento é esse, vocês vão pegar o celular, abrir as notas onde estão as suas ideias, né? E aí você vai, abriu as notas, você vai detectar. Bom, é um projeto? Na vida, a gente é definido isso aí dentro da fórmula e eu acredito que encaixa dentro da vida de qualquer pessoa, que nós temos 3 grandes projetos principais, que é a casa, que é o trabalho e que é o estudo. Né? Então, a hora que vocês pegarem a caixa de entrada de vocês, que vai estar anotadas as ideias, você vai olhar para uma ideia, aí você já vai definir. Isso aqui é o quê? É da casa, é do trabalho ou do estudo? Pegou outra nota? Ah, isso aqui é da casa, do trabalho e do estudo. Aí você já vai definindo isso aí. E dentro da casa, nós não temos só a casa. Na casa nós temos itens de ação. Então você pegou a nota, definiu que é da casa. Aquilo pode ser um item de ação da casa. Ou então, pode ser um projeto ou um item de ação do trabalho, né? Pegou a nota, mais uma ideia. Aí você vai definir. Ah, vamos supor que a próxima nota agora é do trabalho. Porém, ele não é um item de ação do trabalho. Ele é um projeto. Ele requer mais de uma ação. Então, tudo que requer mais de uma ação vai para o nosso projeto dentro de trabalho. E no estudo a mesma coisa. Pegou uma nota, a nota pode ser um item de ação dentro do estudo ou a nota pode ser um projeto dentro de estudo. Então, o fluxo de funcionamento da fórmula basicamente é esse, tá? Existem muito mais coisas, mas basicamente é esse. Nesse curso Express que eu estou passando para vocês grátis, nós vamos tratar essas partes aí, esses pilares da fórmula, né? De como ela funciona, é isso aí. Então, assim, nós temos esses 3, mas existem alguns outros que a gente trata no curso completo. Então, pegou o celular, colocou as notas, você vai definir se é casa, trabalho ou estudo, e dentro de casa, trabalho e estudo você vai ter item de ação, projeto, né? E define para onde que vai essa ideia de vocês. Vocês vão ver o tanto que isso aqui é legal e é interessante. Então, o que nós aprendemos até agora é isso. O importante é a gente anotar tudo, o importante é a gente fazer o processamento de caixa de entrada e o importante é definir o que cada uma dessas ideias, para onde cada uma dessas ideias, para onde elas vão. Agora, para quem já tentou se organizar, para quem já tentou ler ou fazer algum curso de organização de tempo, o grande diferencial da fórmula é o que eu vou passar para vocês agora. O que acontece? Eu resolvi explicar isso aqui para vocês por 100%, né? Por quê? Porque a fórmula é bastante interessante, que já ensinei ela para várias pessoas e que por mais que essas pessoas elas apliquem 10 ou 20% de toda a fórmula, né? Ela já funciona muito bem.
Então o que acontece? Você não precisa de implementar 100% da fórmula. 10 ou 20% que você implementar, você já vai ver a mudança que vai ser na vida de vocês com relação ao tempo. Já vai mudar muito e vai ficar muito bom. Uma outra coisa bastante interessante, que também fala muito nos outros cursos, né? E isso aqui é diferente de tudo que eu já vi na internet, de tudo que eu pesquisei em livros e todo o estudo que eu fiz, é que a fórmula ela não precisa de prioridade. Por quê? Quando você pega alguma coisa para fazer e você tem que definir prioridade, muitas vezes você demora muito mais tempo para definir a prioridade do que para executar aquilo. Então na fórmula não tem isso. A prioridade quem define é você. Você vai ter suas listas, você vai olhar para a lista e vai falar assim, não, eu vou executar isso aqui hoje. E automaticamente você não vai vencer prazos. Por quê? Porque você vai olhar e falar, bom, isso aqui eu tenho que terminar hoje. E aí você termina e é tudo muito tranquilo e muito simples. O que eu tinha para passar para vocês sobre a fórmula é isso aqui. Agora é o seguinte, eu imagino que por mais que eu tente ser claro na apresentação, a cabeça de vocês deve estar cheio de perguntas, né? Ah, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Como que eu faço, sei lá. Bom, aí nós vamos voltar para a regra 1 da fórmula, né? Perguntas, anotem. Anotem as perguntas que vocês têm, porque eu tenho uma coisa muito legal para falar para vocês. Vai ser um teste fantástico que eu vou fazer. Eu só estou fazendo isso porque eu estou muito feliz e porque deu uma quantidade muito boa de pessoas, né? Eu já estou quase encerrando as inscrições no curso, porque depois, para fazer isso que eu quero fazer, tem um limite um pouco. Bom, a grande surpresa que eu tenho para vocês, né, e o que tem a mais, né, é que na terça-feira, dia 29/10, às 19 horas, horário de Brasília, eu vou estar ao vivo com vocês, respondendo todas as perguntas que vocês têm. Então, o grande bônus que eu tenho para vocês, desse curso gratuito que eu estou fazendo, é eu estar ao vivo com vocês. Aí que está o grande limite, aí que está o limite das inscrições. Por quê? Se eu pegar muitas pessoas, eu não vou conseguir fazer o evento ao vivo. Então, a hora que chegar uma quantidade X de pessoas, eu vou fechar as inscrições e não vou receber mais inscrições. Além de tudo, quem fizer o curso ao vivo, quem participar do curso ao vivo comigo, né, vai ganhar um presente. E o presente, para quem não me conhece, não vai ser conhecer o Alex, a figura o Alex está falando para vocês. Esse presente é surpresa, eu já estou assim, com milhares de ideias para fazer esse presente para vocês, esse bônus, mas eu vou definir o melhor e vou fazer para vocês. Então o presente, para quem não me conhece, não vai ser me conhecer, claro que vocês vão me conhecer, porque eu vou estar ao vivo com vocês, mas o presente vai ser algo muito bem pensado, eu já estou pensando, já estou com várias ideias, vai ser algo bem legal que eu só vou passar isso aí para quem estiver ao vivo comigo na terça-feira às 19 horas, né? Então anotem na agenda, terça-feira às 19 horas. E para ter acesso ao curso ao vivo, eu vou enviar um e-mail para vocês indicando qual que vai ser o local e com tudo certinho, o local, o horário, né? Tudo bem certinho, bem definido, né? E explicando para vocês como que faz para ter acesso, eu interagindo com vocês ao vivo. Vai ser terça-feira às 19 horas, né? Para o pessoal não estar no trabalho, não ter como fazer, então à noite é um horário que eu acho que vai ser bacana para todo mundo. Agora que eu vou passar para vocês é como que vai ser o início, qual que vai ser todo esse curso nosso Express que eu estou fazendo para vocês gratuito. Bom, ele vai ser composto, né, de 3 módulos. O primeiro é o vídeo, é um vídeo, né, o curso todo, eles são 3 módulos do curso todo, mas o primeiro vídeo é esse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora, que eu acabei de passar esse treinamento para vocês. Depois vai ser o módulo ao vivo, que vai ser na terça-feira, né, às 19 horas, onde eu vou tirar a dúvida de vocês, as perguntas. E vai ter um terceiro vídeo, que nesse terceiro vídeo eu vou tentar pegar o máximo de perguntas que vocês fizerem para mim ao vivo e explicar de forma mais simples, porque o ao vivo não tem uma dinâmica tão interessante quanto eu consigo fazer aqui nesse vídeo. Então, o curso vai ser composto por esses 3 módulos. Um vídeo, né, que é esse que eu estou fazendo para vocês, o dia que a gente vai ter interação ao vivo, vocês vão fazer pergunta e eu vou responder para vocês, e um terceiro vídeo. Porém, ainda tem mais. Eu estou pensando num bônus muito legal para vocês no final do terceiro vídeo. Então aguardem que vai ter coisa bastante interessante vindo por aí. Bom, o que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era somente isso. E se gostaram, por favor,
deixa o comentário abaixo, isso é bastante importante para mim. Se você deixar no comentário ali, já valeu todo o esforço e todo o tempo que eu estou empregando nesse material aqui. Então, gostou? Deixa o comentário logo abaixo. Eu agradeço muito, muito obrigado pela paciência de vocês e nos vemos no próximo vídeo.